acerca dessa palavra que nós iremos ministrar hoje, e é interessante, né? Eu até então não tinha visto o tema do culto das mulheres, mas praticamente os 4 pontos da ministração vai ter essa palavra: transformado, transformada. Por quê? Porque onde Jesus ele chega, onde Jesus ele se apresenta, ele transforma o ambiente, ele transforma as pessoas, ele transforma a cidade, transforma a igreja, transforma a família. E eu quero que você preste bastante atenção nessa ministração, porque transformação, legal, transformar. Mas como a Jaqueline disse no início do culto, você está feliz? Você é feliz? Você é uma pessoa alegre? Ou você depende de uma circunstância ou de uma situação para sentir, né, para ter esse sentimento de alegria? E eu tive assim uma experiência com Deus, no que o Espírito de Deus falou comigo, que o Evangelho, ainda que a gente tenha as nossas dificuldades, mas é um ambiente que tem que proporcionar para mim e para você uma alegria incomparável e, por outros, desejável. Às vezes eu estou no meu trabalho lá, uma correria enorme, né? Ali muita tribulação, muita correria, muito desconforto até, mas como eu trabalho com o público, então você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre falando, tem que estar sempre brincando. E às vezes as pessoas fazem aquela seguinte afirmativa, né? Tá com dinheiro, né? Tá rindo, né? Tá brincando. Aí você fala assim: não, isso é Jesus, né? Você não pode rir, você não pode estar feliz, que a pessoa diz que você está com dinheiro. Mas melhor do que estar com dinheiro é estar com Jesus, é ter Jesus. E isso me trouxe assim algo tão impactante no meu espírito, porque eu falei assim: eu não posso esperar pelas circunstâncias para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre, porque eu já tenho o motivo para toda a felicidade do mundo, que é Cristo. Então, nós vamos ministrar nessa noite uma palavra que tem como tema: com muita alegria. Fala para o seu irmão: com muita alegria. Aí eu botei essa carinha aqui verde, você deve estar assim: poxa, nunca vi uma carinha verde assim, né? Porque é o sinal verde que Deus está liberando para você hoje, para você ser uma pessoa alegre daqui para frente. Pastor, mas eu vou ser alegre assim, sem ter nada, sem ganhar nada? Não, cara, pelo amor de Deus, eu estou te dando agora Jesus, toma, recebe aí. Você quer mais o que para ser alegre? Você quer mais o que para ser feliz? Eu digo para vocês de todo o meu coração, eu compartilho isso com a minha esposa, eu ainda terei uma vida melhor da que eu tenho hoje, mas isso não fará de mim uma pessoa feliz, porque feliz eu já sou, porque eu tenho Cristo. Isso só completará uma expectativa que eu tenho para a minha velhice, porque até com relação à minha velhice eu já estou seguro que vai ser em Cristo. A minha morte, meu término de dias aqui nessa terra vai ser em Cristo, estou seguro disso. E como todos vocês, eu sei que tem uma expectativa com relação à vida, mas não coloque essa expectativa em coisas, coloque essa expectativa em Cristo. Porque como nós cantamos aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não se abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Ou seja, pelo sim, pelo não, Deus ele nunca vai deixar de ser Deus.
na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Amém? Então a mensagem ela tem por título Com Muita Alegria. E ela está baseada lá em Lucas, capítulo 19, versículo de número 6 ao 10. Né? Nós vamos estar compartilhando. De repente não vai dar para você ler, ficou muito pequeno, eu espremi um pouco aqui. Que fala sobre Zaqueu, você conhece a história. Mas olha só, o interessante é que Zaqueu ele queria saber quem era Jesus. Aí você sabe, ele sobe numa árvore porque ele era de baixa estatura e Jesus estava cercado por uma multidão. Só que quando Jesus ele chega na cidade, ele olha para cima e vê Zaqueu. Beleza. Aí ele fala para Zaqueu descer. Beleza, aí chegamos aqui no versículo 6. Aí diz assim o versículo 6, querido. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja bem que Jesus ele não criou clima nenhum. Jesus ele simplesmente olhou para a árvore, viu ali um camarada que somente queria vê-lo e disse: desce porque hoje me convém entrar na sua casa, me hospedar na sua casa, ficar na sua casa. Gente, quando eu comecei a analisar esse texto, eu fui vendo que Jesus ele é simples. Olha, desce porque hoje me convém estar na sua casa. O Zaqueu ele não retrucou, ele não murmurou, ele não questionou, ele não olhou para um lado, não olhou para o outro, ele simplesmente desceu. Ele desceu, recebeu Jesus, levou Jesus para sua casa. Jesus, eu creio que a ministração de Jesus para Zaqueu foi: arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado até você. Uau! Aí olha o que Zaqueu faz. Ele começa a mudar a sua postura. Ele começa a mudar as suas atitudes. Porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu ele tinha dinheiro, ele era rico, era um homem de posição, ele era conhecido, mas com tudo isso era infeliz. Aí eu te pergunto, de que vale ter tantas coisas se você não tem alegria? Se você não tem felicidade? Faz várias viagens, faz vários passeios, faz um monte de coisa que alegra a sua alma. Pastor, você é contra isso? Não, filho, eu não sou contra isso. Muito pelo contrário, também quando eu tiver tempo, oportunidade, grana, eu vou fazer isso também. Mas só que o que eu entendo é que Zaqueu, ele tinha dinheiro, tinha amigo, tinha status, tinha posição, mas ele só teve alegria quando ele recebeu Jesus em sua casa. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia diz isso. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. Por que ele não levou Jesus a uma churrascaria? Por que ele não levou Jesus a um rodízio, a uma pizzaria ou a uma festa? Ele tinha dinheiro para isso. Mas ele trouxe Jesus para onde ele sabia que era necessário a presença do Mestre. A sua casa. Como está a sua casa?
Como está a sua casa? Você tem amigos? Tem um bom emprego? Tem um bom salário? Tem um bom carro? Tem uma boa vida? Mas como está a sua casa? Pastor, pule essa parte. Não, eu não vou pular essa parte. É essa parte que o Senhor quer tratar com você hoje. Por quê? Olha a minha construção. Ou seja, a construção que o Espírito me deu. Eu salvo alegre. Minha família salva alegre. O meu bairro, a minha cidade, salvos e alegre. No que resulta? Uma igreja salva, madura, alegre, vivendo o melhor de Deus. Quantos querem viver o melhor de Deus? Amém? Então vamos lá. Uma vida transformada. Quando a luz da palavra chega na vida de uma pessoa, a evidência do milagre é a mudança na atitude. A evidência de uma vida transformada é a mudança nas atitudes. Prova disso, o próprio Zaqueu, os versículos 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Olha, Jesus não pediu nada a ele espontaneamente. O que eu acho interessante, ele era uma pessoa que gostava de receber, gostava de ter, ele gostava de possuir. Tudo que ele tinha na sua mente era: eu quero, vou receber, eu vou tomar para mim, eu vou tomar posse, eu vou adquirir. Ou seja, ele era um cara ajuntador, ele era amontoador. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele entendeu o propósito do Messias, do Mestre, olha, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Houve ou não houve mudança, igreja? Houve ou não houve mudança, igreja? Aquele camarada passou uma metanoia, ou seja, a conversão de mente, a mudança de mente, a metanoia chegou até aquele camarada quando ele teve um encontro com Jesus. Às vezes nós até achamos que temos um encontro com Jesus, que nos encontramos com Jesus, mas as nossas atitudes nos denunciam. O que fazemos nos denuncia. Você quer saber se você teve um encontro com Jesus? Age segundo a vontade dele. Age segundo o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Porque não adianta nada ter um encontro com Jesus ou achar que teve um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Aí ele diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí Jesus afirma: hoje veio salvação. Jesus disse: hoje veio salvação. Ou seja, quando eu mudo as minhas atitudes, quando eu mudo os meus comportamentos, eu denuncio para o próprio Senhor Jesus que eu entendi a proposta dele e que a salvação dele fez a diferença na minha vida e que ao encontrar-me com ele, eu alcancei a mudança que ele esperava que eu alcançasse. Por quê? Porque nós entendemos que quando Jesus ele chega em algum lugar, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega em algum lugar, alguma coisa acontece. Mas como Jesus vai chegar, pastor? Como Jesus chega? Aqui foi o próprio Jesus pessoalmente. Mas aí tem a possibilidade de eu ou você levar Jesus. Eu ou você podemos levar a Jesus. Aí quando nós levamos a Jesus, a atmosfera muda. Por quê? Porque nós entendemos, olha, entenda a construção. Eu entendi que Jesus chega na minha vida para realizar uma mudança.
realizar uma mudança. Consequente a isso, eu, com as minhas atitudes, denuncio que Cristo mudou a minha vida, mudou a minha postura, o meu posicionamento e outras coisas mais. Eu estou dizendo Cristo, não estou dizendo igreja, não estou dizendo pastores, não estou dizendo religião, eu estou dizendo Cristo. Porque quando Cristo chega, sim, a mudança acontece. Aí eu entendo isso e começo a fazer o quê? A levar isso para onde? Primeiro lugar que eu preciso levar essa mudança, para minha casa. Para minha casa. Por quê? Não serão as pessoas da rua que reconhecerão a minha mudança. Serão as pessoas mais próximas de mim. Serão as pessoas que vivem, convivem comigo. E às vezes nós reagimos ou agimos ao contrário. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele projetou essa palavra para me alertar e para te alertar que enquanto as atitudes não forem diferentes, não vai adiantar orar. Não vai adiantar, de repente, fazer propósito. Porque existe na Bíblia que a palavra até convence, mas o exemplo arrasta multidão. Quantas pessoas, eu até conversei uma vez com o pastor Eberson, houve 3 movimentos onde que as pessoas agiam através de palavra, conseguiam por um espaço de tempo êxito, mas depois era dissipado. Mas aí veio 2 homens, Pedro e João, dando exemplo, e a multidão os seguia. Pastor, o que eu faço? Essa é a boa pergunta. Muda as atitudes. Muda o comportamento. Tenha uma metanoia. Amém? Amém? Uma família transformada. Um homem, em uma determinada situação, ele se desespera por, de repente, ter perdido todas as pessoas que estavam presas debaixo do seu cuidado. Ele, no desespero, ameaça a sua própria vida. Ameaça tirar a sua própria vida. Mas ali tinha homens de Deus que disse para ele: não te faça tal coisa. Uma família transformada, você está entendendo o que eu estou falando, ela vai depender de uma atitude de uma única, e essa atitude dessa única pessoa vai levar essa mudança, essa transformação para toda a família. O carcereiro que tomava conta de Paulo e Silas em Atos 16, quando Paulo e Silas é açoitado, é preso, e eles à meia-noite cantavam, oravam ao Senhor, buscavam ao Senhor, e as cadeias se abrem, e quando aquele carcereiro ele dá por conta, ele vê as cadeias abertas e ele pega a sua própria espada e tenta se matar. E Paulo imediatamente diz: homem, não te faça tal coisa. Aí aquele carcereiro ele entra e pede luz aos seus companheiros. Porque a cela não era uma cela comum, era no subsolo, era embaixo. A cela inferior. Então era escuro, meia-noite estava escuro. Um homem ou uma mulher, quando ele está em desespero, no escuro da vida,
Tudo que ele precisa é de luz. Mas aí, ele pode até estar iluminado com a luz natural. Mas se o seu interior estiver em trevas, continua escuro para ele. Não muda nada. Mas aí, tinha homens de Deus naquele lugar. Tinha homens que sabiam que aquele homem não precisava de uma luz natural, mas precisava da luz que ilumina a alma. E então, Atos capítulo 16, versículo 34, depois de todo o processo que aquele homem passa, apóstolo Paulo dá uma palavra para ele, e ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí todos nós conhecemos de qual o versículo 31. O que diz o versículo 31 de Atos 16, igreja? É interessante, isso aí nós conseguimos decorar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia é mentirosa, igreja. E por que às vezes nós temos a dificuldade de levar essa palavra como uma palavra profética de Deus para mim e para a sua vida? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Profetiza para o irmão que está do seu lado: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque você lembra que eu disse que no primeiro ponto da construção, um só homem conseguiu a sua metanoia, conseguiu a sua mudança. E Jesus disse: hoje chegou salvação a essa casa. E esse carcereiro também, ele recebeu a palavra do apóstolo Paulo, essa palavra que nós tanto gostamos, recitamos, falamos para todo mundo. E como é que essa palavra se move na minha vida, na sua vida? É isso, despertamento. Como é que essa palavra se move na minha e na sua vida? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Poetizamos esse versículo. Poetizamos esse versículo. Porque se nós, como igreja, tomássemos posse desse versículo e começasse a declará-lo profeticamente, muita atmosfera negativa dentro da minha e da sua casa não existiria, porque a luz do eterno estaria ali dissipando toda a treva. Mas aí poetizamos ele. O que é poetizar algo, pastor? É tornar muito amoroso, é tornar muito fantasioso. E aí, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto eu posso crer nessa palavra? Mas aí, você vai ver que aquele carcereiro, ele não somente recebeu essa palavra, como ele creu nessa palavra. Levou essa palavra para sua casa, e a sua casa foi alcançada, a sua família foi transformada, mulher e filhos receberam ao Senhor, e naquele mesmo dia, todos foram batizados pelo homem de Deus. Todos naquele mesmo dia. Põe o versículo. Aí, depois do feito, eles foram celebrar. Eles foram celebrar. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua. Então a sua casa tem que ser alegre debaixo da graça de Deus. A tua casa, querido, tem que viver em alegria debaixo da graça de Deus. Não foi só ele. Ele não ficou sozinho no barco chamado graça. Ele trouxe a família junto. Qual é a maldição que não deixa com que a sua família viva o melhor de Deus? Está cancelada em nome de Jesus. Está quebrada em nome de Jesus. Precisamos entender.
A palavra de Deus é o combustível que leva o crente a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu não posso olhar para a Bíblia e achar que aquilo só aconteceu naquela época, que isso só foi para aqueles dias, porque nós gostamos e recitamos a palavra que está lá em Hebreus, que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Segura essa palavra, leva para sua casa, viva essa palavra. Eu agora ordeno que sobre a tua família virá tempo de salvação, de paz e alegria em nome de Jesus. Recebe isso, querido, e leva para a tua casa, que sobre a tua família virá esse tempo de salvação, de alegria e de muitas coisas da parte de Deus. Porque às vezes parece que é difícil, parece que o lado do mal tem mais força do que a palavra. Mas é justamente por isso, porque nós nos fragilizamos diante da força que tem a palavra de Deus. Nos fragilizamos em que sentido? Como eu acabei de dizer, achamos que essa palavra só serviu para aquela época. Não, ela é viva até hoje, para mim e para você. Para mim e para você. E quando essa família ou outra família alcança isso é óbvio. Todo mundo que está ali ao entorno percebe a mudança. Percebe que alguma coisa mudou. E quando isso acontece, existe aquilo que nós temos buscado, principalmente as células. Que as pessoas se agreguem a uma célula. Mas como? É através de mim, através de você que as pessoas vão conhecer a célula. Mas vamos lá. Falamos que Jesus é bom, que Jesus é a paz, que Jesus é a alegria, que Jesus transforma. Aí as pessoas vão olhar para qual situação? As pessoas vão olhar para onde? É claro que é para a minha vida, é claro que é para a sua vida, é claro para como nós vivemos diante de tudo isso que falamos. As pessoas vão olhar para isso. Aí elas vão crer diante daquilo que estará elas crerão diante daquilo que estará aos seus olhos. Se a nossa vida, se a nossa família realmente goza de tudo isso que nós falamos. De paz, de alegria, salvação, de amor. Porque às vezes nós lutamos com forças humanas, porquanto uma única força é capaz de mudar todo o ambiente. E nós entendemos, lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 42 em diante, você vai saber do que eu estou falando. Não vou abrir nesse texto que isso é conhecido. E era um coração do povo, e todos viviam em unidade, e eles comiam pão, bebiam junto, todo dia tinha alegria naquele ambiente. E Deus fazia o quê? Acrescentava. O povo não precisava ir lá fora. Deus acrescentava. Deus falava assim: agora sim, pode chegar. Quem não for, pode entrar. Pode entrar, que quem não for vai ser transformado. Porque dentro ali daquele miolo existe alegria, existe salvação, existe graça, existe o poder de Deus, existe tudo. Então quem não tem nada disso pode chegar que vai receber. Como é que eu vou dar para alguém uma coisa que eu não tenho? Eu vou oferecer paz, mas vivo em guerra. Vou oferecer alegria, só vivo em desamor, só vivo de mau humor, só vivo triste, aborrecido, chateado. Gente, pastor, não pode, é proibido. Não é isso, eu não estou dizendo que é proibido você de repente ter um dia mau, acordar com aquele famoso pé esquerdo,
Não estou dizendo que isso é proibido. Mas daí todo dia? Todo dia está de mau humor? Uma semana de mau humor? Pô, peraí, gente. Um mês de mau humor. Desconto para as irmãs, que a gente sabe que existe aquele ciclo que permite a mudança de humor. Se bobear, a panela voa. É um desconto. Mas todo dia, gente. Acorda de mau humor e dorme de mau humor? Espera aí. Hoje chega a alegria na tua vida. Uma alegria para ficar para sempre. Xota o mau humor, manda ele embora. Show mau humor, vai embora. É como aquela música da Comunidade Não Há Deus Maior, que antigamente era a Comunidade Evangélica de Nilópolis, e a tristeza sai, e os demônios saem, e não volta mais. Né? Eu lembrei que na casa do meu pai, a unção e a poder, né? O pessoal da consagração gostava muito de cantar isso. E a doença sai, os demônios saem, não volta mais, a tristeza sai, não volta mais, e por aí vai. Tem que tudo ir embora. E ficar só Jesus e a sua eterna alegria. Amém, igreja? Uma cidade transformada. Amém? Pode passar, Lucas, bota aí o texto. A igreja passava por uma enorme perseguição. Quantos lembram do que Jesus disse para os seus discípulos quando ele evangelizou Samaria? E os discípulos falam assim: mestre, há 4 meses para a colheita. Jesus fala assim: ó, veja, o campo já está branco. Só tem um porém: falta ceifeiro para a seara. O campo já está pronto. Aí, olha, alguns anos depois, a igreja passa por uma perseguição. Ei, salvo, olhem para mim. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Filipe, que havia sido separado para servir a mesa, para muitos o título que ele tinha, o crachazinho, era de diácono. Para servir a mesa, a Bíblia o separa como evangelista. Tantos talentos dentro das igrejas que estão escondidos. Quantos homens e mulheres de Deus que podem fazer muita coisa para o Senhor e no reino do Senhor, que estão escondidos, estão enterrados. Deus começa a revelar agora onde é que estão os Filipos, onde é que estão os Estevão, onde é que estão os homens e mulheres que vão poder fazer algo extraordinário nesse lugar. A igreja foi dispersa, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Aí Filipe vai para onde? Samaria. Aí chega lá, Filipe dá de cara com a desgraça. Filipe dá de cara com a desgraça. Ele não foi para um lugarzinho legal não, tá, gente? Ele não foi para um lugarzinho legal não. Porque a Bíblia fala que aonde Filipe estava, tinha muita gente problemática. Muita gente endemoniada. Muita gente enferma. Filipe sozinho, humanamente falando, mas com a força do Espírito Santo, ele começou a pregar, começou a falar de Jesus, começou a falar dessa graça, começou a falar desse evangelho. Aí olha só, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Como é que pode um homem sozinho? Se eu e você somos perseguidos, o que você faz? O que eu faço? Eu me escondo, sinceramente. Me escondo. Não vou negar.
Perseguição bateu, a vida está correndo risco, eu vou dar um pé, vou subir. Mas olha só, o pau está quebrando. Filipe fala assim, mas eu vou continuar pregando o evangelho do reino. Eu vou continuar falando de Jesus. Vou continuar falando dessa graça. Vou continuar falando desse poder. Gente, uma dor de cabeça tira o irmão da igreja, não vem ao culto, pelo amor de Deus. Pastor, eu vou vir para a igreja com dor de cabeça. Vem que tu vai ser curado, crente. Pastor, eu não vou vir para a igreja porque eu briguei com meu marido. Vem que quando tu voltar, tu vai pedir perdão a ele, ou vice-versa. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu briguei com a minha esposa. Vem que quando tu voltar, tu vai se consertar e vai pedir perdão para ela. Pastor, eu não vim para a igreja porque eu briguei com os meus pais. Jovens, adolescentes, olha, muda a posição de vocês, porque ser crente não significa ser autoridade dentro da tua casa. Ser crente significa que tem que respeitar pai e mãe. Tem que respeitar pai e mãe. O jovem entra para a igreja e ele ouve: agora você é autoridade espiritual. Aí quer dar carteirada no pai e na mãe. Só crente, tem que me respeitar. Ei, pera aí. Não, tem regra. Papai e mamãe, bater continência. Sim, senhor, sim, senhora. Bater continência. Papai e mamãe, sim, senhor, sim, senhora. Mas eu e você, como adulto? Pastor, hoje eu não vou para a igreja não, porque pedi um aumento, meu patrão, ele me negou. Estou chateado. Trabalha de segunda a sábado. Show. Legal. Domingo vou dormir até mais tarde porque eu estou merecendo. Aonde fica a alegria do serviço no reino? Aonde fica? Pastor, você é contra descansar? Claro que não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes nós valorizamos mais a nós mesmos do que aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Valorizamos mais a nós mesmos, as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos achômetros, tudo aquilo que diz respeito a nós, nós valorizamos muito mais do que a esse Jesus que nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, que deu a vida por nós e que está nos esperando no céu. Aí nos valorizamos extremamente e às vezes esquecemos dele. Queremos. Lembra que Zaqueu, ele não quis mais, ele deu. Então eu tenho que dar. Pastor, eu não tenho nada para dar. Dá a tua vida. Dá a tua vida. Que na verdade não é tua, é dele. A minha vida é dele. Eu sei que às vezes tem certas coisas no reino que demoram um pouco para ser processado. É com muita, palavra, ensinamentos e etc. Mas o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é algo que vai nos projetar para coisas grandes no futuro. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que esse Jesus que me escolheu, que te escolheu, merece o meu melhor e merece o teu melhor, nós não olhamos para um lado, nem para o outro, e muito menos para as circunstâncias. Nós falamos: Jesus, conta comigo. Filipe poderia de repente ir voltado para a casa do pai, da mãe, ido para a casa dos avós. Ele falou assim: eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu vou para Samaria, porque eu sei que sobre Samaria existe uma palavra profética. Sobre a Rocinha existe uma palavra profética. Mas cadê os Filipes da Rocinha? Cadê os Filipes? Cadê?
uma igreja transformada. Passa, Lucas. Já estamos encerrando. Eu queria até alegrar você com uma palavra, mas hoje Deus falou que não ia ser assim. Desculpa. Me perdoa. Pode botar Colossenses 3:12. Querido, a igreja está aqui ou já foi embora? Então dá um glória aí, crente. Dá um glória aí, crente. Sabe o que é? Às vezes nós confundimos o amor de Deus. Quando eu falo de amor, eu não falo um amor liberal, que só faz assim, ó, toma, 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 toma. Eu falo de um amor que de vez em quando senta aqui e me escuta. O mesmo crescimento que eu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, eu desejo para vocês. O mesmo amadurecimento que eu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, eu desejo para vocês. Sabe por quê, gente? Presente de valor só recebe quem o pai sabe que vai valorizar. E o que Deus tem colocado no coração do homem, que Ele colocou aqui nesse lugar como o anjo da igreja, é grande. É grande. Como nós iremos receber esse presente? Como nós vamos enxergar esse presente? Como nós iremos cuidar desse presente? Porque vidas são presentes. Outras coisas que Deus vai agregar na nossa igreja também é presente. Mas como é que nós iremos cuidar? Então precisamos cuidar de nós hoje. Para quando esses presentes chegarem, nós já estejamos prontos para cuidar deles. Preparados para saber como lidar com tudo isso. Amém, igreja? Eu amo vocês. Me amem do jeito que eu sou. Amém? Colossenses 3, do 12 ao 15. Olha só o que a palavra de Deus diz para a igreja. Apóstolo Paulo está falando com a igreja que estava em Colosso. Olha, maravilhosa. O surgimento dessa igreja é algo maravilhoso, é muito bonito. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Fala assim, meu irmão, eu agradeço por ser teu irmão. Eu agradeço por ser teu irmão. Toda vez que você vê a frase suportai-vos, não pensa você que é simplesmente a questão de eu te suporto, Ed, sei nem porquê, mas eu te suporto. Não, não é isso. Ed, conta comigo. Na tua guerra, eu quero ser o teu suporte. Suportar um ao outro.
Não é olhar para o irmão e falar assim: irmão, eu te suporto no amor de Cristo. Eu só te suporto porque, olha... Não, não é isso. Suportar é você dar força. Dar força. É você dar força. Ajudar. Dar de braço. E sede agradecido. Olha como é que Deus deseja que a igreja se comporte. E sede agradecido. Se eu fosse pegar desde o início, tinha tanta coisa chata para falar, mas eu não quero falar de coisa chata. Quero falar de coisa boa. Porque as coisas chatas a gente joga fora, a gente abandona, despreza, deixa para lá e vamos viver o melhor de Deus. Amor, humildade, sabe, longanimidade com o irmão, sabe, expandir o amor entre a igreja. Em vez de disseminar ou de semear qualquer outra coisa que será desconfortável. Como eu disse na ceia no domingo pela manhã, ainda que você não queira. Gente, isso é um esforço de fé e prática. Ainda que você não queira. Uma pessoa que você não tem intimidade. Você, meu irmão, olha só, eu te amo. Meu irmão vai tomar um chute, vai tomar um susto assim, me ama. Opa, mas eu te amo. Sabe por quê? Porque Cristo me amou primeiro. Vamos pedir ao Senhor para nos sondar durante toda essa semana. Pedir ao Senhor para vasculhar o nosso coração, o nosso homem interior, o nosso ser interior. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos nos fortalecer a cada dia. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Ministério de Louvor, queria que já tomasse posição.